Ok, vamos lá. Sabe aquela sensação que a gente tem no dia a dia, de que estamos no comando, que a gente decide o que fazer a cada momento? Pois é. Mas e se a ciência chegasse e dissesse que essa sensação de escolha talvez seja, na verdade, uma espécie de ilusão? É exatamente essa ideia provocadora que a gente vai investigar agora. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Quando alguém escolhe o que vai tomar de café, a carreira que vai seguir, ou até o que vai assistir agora. Essa decisão vem de uma tal vontade livre, de algo que surge do nada? Ou será que ela é só a ponta de um iceberg, o resultado de uma cadeia de eventos que começou muito antes? Olha, a experiência de escolher é uma das coisas mais básicas da vida. Parece óbvio que somos os autores das nossas ações. A gente levanta, decide o que vai vestir, o que vai comer, parece claro quem está no controle. Acontece que uma perspectiva científica sobre o comportamento humano pode nos fazer questionar essa certeza toda e olhar para isso de um jeito completamente diferente. E para entender essa visão, a gente precisa conhecer uma filosofia da ciência chamada behaviorismo radical. Eu sei, o nome parece intenso, né? Radical. E de certa forma é, porque a proposta é ir lá na raiz de como a gente entende por que fazemos as coisas que fazemos. Quem propôs essa ideia foi o psicólogo B.F. Skinner. E a grande sacada aqui é que não se trata só de observar o que as pessoas fazem. É uma filosofia completa, que encara o comportamento como um fenômeno natural, sabe? E o objetivo é estudar como ele é moldado pelas nossas interações com o mundo ao nosso redor. Mas afinal, por que esse nome, radical? Não é no sentido de ser extremo, é porque vai à raiz das coisas. Primeiro, ele considera que pensar e sentir não são umas causas misteriosas que surgem dentro da gente. Pensar e sentir são comportamentos também, só que privados, que precisam ser explicados como qualquer outro. Segundo, ele dispensa aquela ideia de uma mente ou vontade que fica lá dentro tomando as decisões. E terceiro, o foco se volta totalmente para as causas que a gente pode observar e estudar, as influências do ambiente. E isso nos leva direto ao conceito central de hoje, o determinismo. Mas calma, dentro dessa filosofia, determinismo não tem nada a ver com destino ou futuro escrito nas estrelas. É, na verdade, um princípio básico, uma ferramenta para se poder fazer ciência. Então, o que é determinismo? É essa posição bem simples de que o comportamento não acontece do nada, não é mágica. Assim como qualquer outro evento no universo, ele tem causas. Ele é uma função, um resultado, de variáveis que a gente pode identificar no ambiente e na história de uma pessoa. E de onde vêm essas causas? O behaviorismo radical aponta para 3 fontes históricas gigantes. A primeira é a filogenia, que é a nossa herança evolutiva como espécie. A segunda é a ontogenia, que é basicamente a nossa história de vida, tudo que a gente aprendeu e viveu. E a terceira é a cultura, as práticas e regras dos grupos sociais onde a gente está inserido. Juntas, essas 3 coisas vão tecendo a tapeçaria super complexa que resulta em cada ação nossa. Então, um ponto crucial aqui para a gente não confundir as coisas. Determinismo não significa que somos robôs ou que o futuro já está traçado. A melhor comparação é com previsão do tempo. O clima é determinado por 1 milhão de variáveis, mas é tão complexo que a gente nunca consegue prever com 100% de certeza. Com o comportamento é igual. Dizer que ele é determinado é só assumir que ele tem causas, mesmo que elas sejam complexas demais para a gente prever tudo perfeitamente. Com essa base toda, aquele debate clássico entre determinismo e livre-arbítrio muda completamente de figura. Já não é mais uma questão filosófica abstrata, vira uma questão de método científico. Porque, do ponto de vista do Skinner, dizer que alguém fez algo por livre-arbítrio é como dar de ombros e desistir de entender. É uma explicação que, no fundo, não explica nada. É um ponto final na investigação. E a ciência quer justamente o contrário. Ela quer descobrir quais foram as condições, no ambiente e na história que levaram àquela ação. E essa frase do William Baum resume tudo de um jeito brilhante. A ciência não está interessada em julgar se uma escolha foi livre ou não. A pergunta que é muito mais poderosa e muito mais útil é: o que, no ambiente e na história da pessoa, tornou essa escolha mais provável do que qualquer outra? É uma virada de chave completa no debate. Então, no fim das contas, por que tudo isso importa? Porque quando a gente muda a pergunta, a gente consegue, pela primeira vez, buscar respostas de verdade. Respostas que podem nos ajudar a entender e, quem sabe, até a melhorar o comportamento humano. Em resumo, o que a gente chama de livre-arbítrio pode ser só um nome que a gente dá para a nossa ignorância sobre as causas reais de um comportamento. Não é que a gente negue que fazemos escolhas, é claro que fazemos. A questão é afirmar que essas escolhas são, elas mesmas, um comportamento que foi moldado por uma história muito complexa.
E aqui fica a reflexão final. Se a gente aceita que nossas escolhas são causadas pelo nosso ambiente e pela nossa história, isso não nos torna impotentes. Muito pelo contrário. Isso nos dá um mapa. Se a gente quer mudar um comportamento ou fazer escolhas melhores, agora a gente sabe onde procurar, nas condições que nos cercam. E essa talvez seja a forma mais poderosa de controle que a gente pode ter.